Esses dois capítulos, né, eles trazem um pouco dessa história, né, desse homem de Deus que é o profeta Elias. E nós, Igreja do Brasil, nós também estamos administrando uma situação que envolve uma série de lideranças que trouxeram idolatria, trouxeram pecado sobre a terra, líderes políticos, antes de Acabe chegar, que foi o rei, quando o Senhor entregou a palavra para Elias, quem era o rei era Acabe, casado com a rainha Jezabel, e também antes dele, outros 6 reis estavam liderando, e eles lideraram Israel para longe de Deus, para fazer o que não era bom diante do Senhor. E aí o Senhor chamou Israel para restaurar o altar. E a primeira coisa que o Senhor fez foi fechar os céus, porque os pecados que nós cometemos fecham os céus sobre nós. Os pecados que a nação comete fecham os céus sobre a nação. Os pecados que um indivíduo comete fecham os céus sobre ele. Os pecados que uma família comete fecham os céus sobre a família. Então nós precisamos restaurar o altar. E Elias é esse homem de Deus que aponta para Jesus, que aponta para o Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício perfeito e trouxe a restauração perfeita para o altar. Hoje, todos nós podemos ter o altar da nossa vida, da nossa família, da igreja e da nação, vendo o Senhor restaurar esses altares, amém? E nós estamos aqui por causa disso. E agora à noite vamos falar no capítulo 18 de 1 Reis, o primeiro livro dos reis. Era um registro feito pelos reis, e como disse nos dias anteriores, tinha um funcionamento que Deus estabeleceu sobre Israel, não é? Deus estabeleceu um funcionamento muito forte sobre Israel, e era assim: profeta, sacerdote e rei. Então essa era a forma como Deus governava Israel, não é? Hoje é diferente, mas Deus naquela época, na primeira aliança, Ele governava assim. Então quando Deus queria corrigir um rumo, Ele enviava o seu profeta ao rei, não é? E então começava todo um processo de restauração. E no capítulo 17, Deus enviou Elias para falar com o rei Acabe, e disse para ele: rei, eu trago uma palavra do Senhor, e a palavra é que o céu está se fechando, não é? E o período foi de 3 anos, onde não haveria nem orvalho, nem chuva sobre a terra. E aquela palavra era uma palavra de correção, porque Israel precisava se arrepender e voltar para o Senhor e fazer o que o Senhor queria. Agora o período se passou, não é? Depois de muitos dias. Abra aí 1 Reis capítulo 18, vamos lá, verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias, período aí de pelo menos 3 anos, no 3º ano, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Uau! Vai e apresenta-te a Acabe, porque trarei chuva sobre a terra. Quando esta palavra chega para Elias, ela vem primeiramente a Elias. O Senhor está dizendo: Elias está encerrando um ciclo de restauração do altar. Então Deus estabelece um período para que o altar seja restaurado, começo, meio e fim. E Ele está ali, Ele abre a restauração com uma palavra, e Ele encerra a restauração com uma palavra. E esse final de semana nós recebemos várias palavras nesse sentido. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Aleluia. Muito bem, encontramos aqui nesse estudo muitas riquezas, tem muita coisa aqui, muita coisa.
Elias, que 3 anos antes havia recebido uma ordem, e agora a ordem foi para se retirar de diante do rei, agora era uma ordem para voltar para diante do rei. E não foi brincadeira esse período que Elias viveu. Vamos continuar lendo o texto? E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor. E aqui nós vamos falar rapidamente sobre o fator Obadias, que é um fator estratégico nessa restauração. Obadias é esse mordomo que está ali na casa real. Verso 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Deus usou Obadias para guardar uma companhia de 100 profetas. Amém? Deus sempre tem uma proteção para os seus servos, os profetas. Mas aqui é importante que você entenda que tinha uma cultura de rebeldia contra Deus, e uma liderança que era uma liderança de falsa profecia, era uma liderança de idolatria, e essa liderança de idolatria era uma liderança que afastava Israel de Deus e caçava profetas. Profetas são caçados. Ministérios proféticos são caçados, igrejas proféticas são caçadas, homens e mulheres que servem a Deus, ouvindo sua voz e entregando mensagens, são caçados. E o espírito, esse espírito que é um espírito governamental de uma rainha, é um espírito matriarcal, é um espírito ligado à idolatria, que ele deseja infantilizar a família, o indivíduo, a família, a igreja e a nação. Esse espírito está sendo denunciado. Agora mesmo o Espírito do Senhor está apontando que a nação, o indivíduo, a família, a igreja e a nação não podem viver debaixo de um matriarcado. Elas foram chamadas, essas instâncias foram chamadas para viver debaixo do patriarcado de Deus, da paternidade de Deus. Amém? Teve gente assim que ouviu e achou um pouco, mas eu quero te dizer uma coisa: Jezabel está de volta nos dias atuais. Ela continua odiando a paternidade de Deus. Esse é um espírito, essa é uma estrutura. Essa estrutura está ligada com a idolatria. Ela não está ligada com Deus e a sua palavra. Ela é rebelde contra Deus, e ela não quer que você cresça. Mas eu estou aqui da parte do Deus vivo para dizer a você que a paternidade de Deus deseja que você cresça, amadureça e produza frutos. Amém? Nós vamos continuar o texto. 100 profetas foram guardados como remanescente numa cova, a pão e água. Não foi fácil, mas Obadias, esse é o fator Obadias, homens de Deus que sabem o que estão acontecendo. Diga comigo: Senhor, me ajuda a saber o que está acontecendo. Obadias era um homem que sabia o que estava acontecendo, e ele foi lá e protegeu os profetas. Ele foi lá e guardou os profetas, e sustentou os profetas. E Deus está fazendo isso nessa geração, porque existem homens e mulheres de Deus que precisam continuar o seu chamado profético, que precisam trazer a palavra de Deus aos lugares, aos homens, às famílias, à nação. Deus quer os profetas falando, funcionando. Deus não quer igrejas proféticas que estejam na caverna. Deus quer uma igreja profética que esteja entregando sua palavra. Aleluia! Versículo 5: e disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Então o Acabe foi enviado para ver se ele arrumava comida para cavalos e animais.
e repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias, verso 6, também foi sozinho por outro caminho. Então, Obadias, esse homem estava muito perto de Jezabel, ao lado do rei, mas fazendo o que Deus queria lá na cova, dormindo com o inimigo. O Obadias estava dormindo com o inimigo lá, mas obedecendo a Deus. Deus tem os seus que podem ficar firmes, mesmo que tenha que dormir com o inimigo. Você ouviu essa? É importante que você saiba que Deus protege você, sustenta você, ainda vai usar você para ajudar outros, como foi Obadias. Continua o texto. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor, Acabe, eis que Elias está aqui. Gente, não foi fácil para Obadias fazer isso. Encontrar com Elias era um estresse, viu? Por quê? Elias era um profeta. Ele podia ser tomado pelos carros de fogo e levado para outro lugar. E aí, quando ele voltasse, Obadias, não, ele estava aqui, já desapareceu. Então, Obadias conversar com Elias daquele jeito, ele achava que Elias já tinha até morrido, e de repente lá está Elias, depois daqueles 3 anos. E Elias disse: sou eu mesmo. Verso 9, porém ele disse: em que pequei para que me entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Então Obadias entrou em crise, porque disse: o que eu fiz de errado para ser eu a pessoa que vai te entregar para o rei, e você vai ser morto, ou eu vou ser morto, ou nós dois vamos ser mortos? Ele entrou em crise. Aquela não era uma hora fácil o povo de Deus, sabe, irmãos? Ouça bem, os dias quando Deus está ensinando justiça sobre a terra, os dias onde o Senhor está ensinando justiça para uma nação, não são dias fáceis. Alô, você está me ouvindo? Você está diante de dias difíceis, e é importante que você entenda que esses dias difíceis, o Senhor está contando com você. Por isso eu estou aqui, eu, a Riselma, nós estamos aqui para te entregar uma palavra de fé. Nós fomos enviados pelo Senhor, junto com seus pastores, para dizer a você que há uma unção para viver nesses dias de vitória, mesmo no meio das tribulações e angústias que estão sobre a terra. Aleluia! Então, não é para você recuar, não é para você se apavorar com tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, nas nações, mas é para você permanecer firme com o seu Deus. E aqui voltamos para a cena. Verso 10: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse buscar em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e as nações que não te haviam achado. Ou seja, o Acabe botou um serviço de inteligência, uma equipe, uma equipe especializada, praticamente uma rota, para ir atrás do Elias. E agora Elias aparece exatamente para Oséias. Mas rapaz, tu podia ter aparecido para muita gente, não para mim. Agora eu estou no sal. E Elias chega e diz: avisa teu senhor que eu estou aqui. Só que o senhor Acabe estava caçando Elias por tudo quanto é lado. Então, quando alguém está caçando um profeta, ele deve saber que Deus é que esconde profetas. E aqui está muito claro que Deus escondeu Elias porque o rei Acabe mandou atrás. Então, se for uma tropa atrás de você, e se Deus te esconder, acabou, não vai ter sistema, reino, governo que vai te achar. Aleluia! Está aqui, está escrito, foi o que aconteceu. Só que Elias fez exatamente passo a passo, como o Senhor mandou ele fazer.
Ele estava nesse lugar de obediência. E nós estamos aqui por causa disso. Porque se você restaurar o altar, você vai ser escondido pelo Senhor no meio da perseguição. Devagar vai crescendo a fé, né? Devagar as coisas vão acontecendo, né? Então, verso 11: e agora dizes tu, vai, dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Verso 12: e poderia ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então temos aqui um Oséias que é um Obadias. Eu estou querendo transformar o homem aqui, é Obadias. Um Obadias que tinha sido ensinado pelo Senhor e tinha sido desde a sua mocidade colocado num lugar especial. Gente, Deus tem os seus para lugares especiais. Deus tem os seus para esses lugares especiais. E eu peço que você fique atento, porque Deus está mandando mensagens específicas a você. E você precisa anotar, né? Eu estou vendo aqui alguns com as suas Bíblias, canetinha, estão de parabéns, viu? Eu quero estimular você ao papel, a Bíblia de papel. Tudo bem se você tem a sua Bíblia eletrônica, mas eu quero estimular você a Bíblia de papel e a um caderninho de anotações, para que você ore, para que você anote o que Deus te diz. Mantenha esse caderninho de anotações ao lado da cama, porque tem noites que Deus vai encher você de sonhos, visões, e aí no outro dia, quando você acordar, Ele vai te lembrar e você tem que escrever aquilo que Ele vai te dizer, porque Ele está falando contigo sobre a tua jornada e o teu destino. Você crê nisso? Elias era alguém que se movia com o que ele ouvia da parte de Deus. E o texto continua. Verso 13: porventura não disseram a meu Senhor o que eu fiz quando matava os profetas do Senhor, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu, vai e dize ao teu Senhor, eis que Elias está aqui, e ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Elias o tempo todo, ele está dizendo na linguagem de hoje: eu estou online com o céu. Não cai o sistema do céu comigo aqui, não cai, meu irmão. Eu estou aqui, e eu estou aqui. Você está dizendo que foram 3 anos de perseguição atrás de mim, e eu estou dizendo a você, foi 3 anos que não me acharam, porque Deus me escondeu. Então, Elias é um homem que está trazendo uma glória, e onde ele passa, ele vai compartilhando essa glória. Deus quer que você seja esse homem, essa mulher de Deus, que carrega a glória dele, o testemunho da presença dele, de alguém que vive diante dele. Aleluia. Muito bem. Verso 16: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Meu Jesus, que conversa, que início de conversa, né? És tu o perturbador de Israel? Muito bem. Esse encontro entre Elias e Acabe, onde Acabe chama para Elias o problema, a causa de nós estarmos nessa situação sem água, sem comida, é tua. Você que está perturbando Israel. Qualquer semelhança não é mera coincidência, viu? O inimigo, ele sempre vai acusar você daquilo que ele está fazendo. O inimigo sempre vai acusar você daquilo que ele está fazendo. O inimigo não assume as suas responsabilidades, mas ele quer você nesse lugar. Ele quer bater em você, ele quer humilhar você, ele quer levar você para carregar uma responsabilidade que não é tua. Então,
Gente, 3 anos de fome, se fosse eleição, Elias não se elegia para nada. Por quê? A mídia de Acabe sobre Elias era que ele era o problema. Esse cara aqui é o problema. Então, aquela era uma hora onde Elias precisava ter calma para se posicionar. Ele está ali com a clareza de que o pecador nunca reconhece que é ele mesmo que está com o seu íntimo perturbado, com a sua vida perturbada, com a sua saúde perturbada, com o seu ambiente social perturbado. Nossos pecados nos perturbam, só que lançamos, o ímpio então faz isso, lançamos a responsabilidade nos outros. E essa noite Deus está nos chamando a atenção para assumir nossas responsabilidades e aprender a conversar com o ímpio pecador. O ímpio pecador não vê seus pecados. O ímpio rebelde a Deus não enxerga o mal que está fazendo. Então, ele, quando encontrar com você, pode lhe atacar, mas você deve saber com clareza o que está acontecendo, porque você sabe quem está trazendo perturbação para as famílias, quem está trazendo perturbação para a igreja, quem está trazendo perturbação para a nação. É o pecado da nação, é o pecado dos líderes, é o pecado do povo, é o pecado daqueles que são ímpios e que rejeitam a Deus. Mas essa é uma hora em que você está sendo recebido. Elias estava sendo recebido e ele precisava reagir corretamente. E eu oro aqui que Deus ajude você a enfrentar esses ataques emocionais da acusação e você não seja levado para as armadilhas, amém? Mas reaja corretamente. Aleluia. Muito bem, gente. Então Elias, verso 18. Então disse Elias, veja a resposta de Elias, verso 18: eu não tenho perturbado a Israel. Clareza. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, eita, chamou a raiz todinha. Chamou a raiz e olha, aqui ó, nunca o nosso pecado está sozinho. Nós trazemos uma herança errada de casa. E silêncio entrou na congregação. Grande o silêncio. Elias estava dizendo: Acabe, o problema quem está causando é você e a casa do seu pai, porque você aprendeu os pecados do seu pai. Você está liderando, refletindo os erros da sua casa. E nós precisamos entender isso, que o pecado é algo que a gente também aprende pelo exemplo, em casa. Muita coisa errada que carregamos, aprendemos em casa. E nós precisamos ter clareza do nosso pecado. Você vê Jesus na cruz morrendo por você? Quem viu a Jesus na cruz morrendo pela sua vida? Você crê nisso? Pois é. Mas além de ver o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, você deve, além de ver Jesus morrendo pelos nossos pecados, você e eu, nós precisamos ver o nosso pecado. Não é fácil ver o nosso pecado. Nós vemos o pecado dos outros. O rei já começou dizendo: o problema é dele ali, ó. Ele que foi que fechou o céu. Ele foi que fechou o céu. Esse camarada, ele não via seu pecado. Quando você vai conversar com o ímpio, você precisa entender isso. Ele não vê o seu pecado. Mas aqui o profeta está com clareza, porque ele diz, verso 18: porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, os ídolos de casa. Os ídolos de casa, gente de Deus. Era o paganismo de Canaã, né? Sabe o que aquele falso Deus trazia? Chuva. Era considerado Deus da chuva e Deus do fogo, os Baalins. Só que Deus estava metendo
a lenha na costa dos Baalins. Porque a turma ia em casa, tinha os altares para os Baalins. Eles, manda chuva, manda chuva, manda chuva. Baalins, Baalins, por favor, resolve nossa situação. Baalins de manhã, Baalins segunda, Baalins terça, Baalins quarta, Baalins sexta, Baalins sábado, o dia inteiro. Baalim, resolve! Nada. 3 anos os Baalins não respondiam. E Deus está dizendo: olha, vocês estão pedindo para essa idolatria aí, para resolver, eu é que mando, não é eles. Eles não são o Deus das águas, eles não são o Deus da chuva. Então quando Deus julga um pecado, Ele julga aquele falso Deus que se apresenta como solucionador daquele tipo de situação. E os demônios estão atrás dos ídolos. Os demônios estão atrás dos ídolos. E os ídolos, quando Deus julga os ídolos, Ele deixa virar pó. E foi o que aconteceu. Os Baalins não resolveram, porque o Senhor deu uma palavra que era para parar de chover. Gente, que situação! Então, aquela idolatria terrível que Elias estava apontando, estava agora sendo responsabilizado quem? Baal. Porque Baal e Astarote eram os falsos deuses que estavam por trás de Acabe e Jezabel. Aqueles dois no governo, eles não iam para o Senhor, eles iam para os falsos deuses. E eles apresentavam suas demandas aos falsos deuses. E agora o Senhor enviou o profeta Elias para tratar essa situação. Verso 19, está comigo aí? Verso 19: agora pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Jezabel sustentava os profetas dos Baalins, os profetas de Baal. Ela dava comida para esses profetas, e Elias chegou a dizer: a convocação é o seguinte: rei, manda colocar na imprensa oficial agora, norte, sul, leste, oeste, chamar todo Israel lá no Monte Carmelo. Eu quero uma reunião com eles lá. O Senhor Deus quer restaurar o altar de Israel. Chama também os 450 profetas, e os 400 de Baal e os 400 de Astarote ou Aserá, e eu vou tratar com eles lá, o Senhor vai tratar com eles lá. Então ele montou um grande ajuntamento e chamou os falsos deuses e os falsos profetas para que o Senhor pudesse restaurar o altar. Então, falsos deuses, eles são julgados quando o poder deles não consegue realizar absolutamente nada. E quando o poder deles não consegue realizar absolutamente nada, então eles perdem o direito de controlar sua família. Tá devagar, a coisa está entrando, né? Tá, vai crescer. Aqui Israel todo agora recebe essa palavra. Toda essa palavra, depois de 3 anos, a coisa ia mudar, mas tinha que mudar no coração do israelita, tinha que mudar no coração. Não adianta dizer só numa conversa, numa fala, numa música: não, eu te amo, Senhor. Lá dentro da casa tinha que tirar o coração do falso ídolo. Isso ia resolver, a restauração era essa. Então, verso 20: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Eita! Chegou todo mundo reunido. Não sei se alguns de vocês já foram provavelmente a Israel e já foram no Monte Carmelo, né?
O Monte Carmelo, a última vez que nós estivemos lá, tivemos uma experiência muito tremenda, meditando nessa palavra, e aí depois da palavra veio uma chuva. Foi bem interessante, né? Quando você está no lugar onde essa história acontece e vê a presença do Senhor com sinais, como foi nessa ocasião. E aí o Senhor... Isso, Israel não é um lugar que vive chovendo, para você saber, né? Não chove muito em Israel, mas naquela visita lá foi uma experiência tremenda que vivemos lá com o Senhor. Então, o rei mandou convocar todo Israel no Monte Carmelo, e Elias chegou-se para o povo e disse: olha, preste atenção, povo de Deus. E hoje à noite nós estamos repetindo isso aqui. Preste atenção, povo de Deus. Preste atenção. Quem é o dono do teu coração? Quem é o altar? Quem é dono do altar da tua casa? Quem é dono do altar do teu coração? E ele disse: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Ele estava dizendo: se o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, entreguem seus corações e sigam o Senhor. Mas se é outro Deus, se é Baal, falso Senhor, então segue esse falso Senhor que você acredita. Você precisa sair dessa mente dividida, desse cochear entre dois pensamentos. E sabe qual foi a resposta do povo? Silêncio. Por isso o silêncio é muito sério, viu? Responder com silêncio é muito preocupante. Você, quando o Senhor disser a vontade dele, você dizer: amém, é isso que eu acredito, eu creio nisso, na minha vida, na minha família, na minha igreja, na nação, eu creio, Senhor. Amém? Você não deve ficar em silêncio quando te perguntam para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, problema sério. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aqui o profeta já está rateando, sabe? Está começando a frequência, corta a linha, né? Ele diz: essa frase não é verdadeira. O que Obadias tinha dito? Tinha 100 guardado. E ele já tinha sido informado que tinha 100. Então era no mínimo 101, né? E ele estava rateando, já dizendo: só eu. Então, ó, o problema do profético. O profético tem esse negócio de se achar, de se fechar, de é só ele. É um negócio sério, é sério. Nós não podemos viver essas fraquezas, sabe, irmãos? Nós temos que ter clareza de que nós temos limitações. Somos homens e mulheres de Deus, nós temos limitação. Então, Elias entendeu claramente que Acabe era um homem que estava fazendo o que é mal perante o Senhor. O culto que ele promovia, Acabe, era um culto para Baal, que estava em crescimento. Acabe estava muito confiante nesse falso culto, apesar de 3 anos e Baal não respondia. 3 anos de prova ali e Baal não respondia. O povo estava vendo que o rei invocava Baal e Baal não respondia. E agora chega o profeta, reúne todo mundo, dizendo: vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o falso Deus? Vocês estão vendo o seu Deus? Vocês vão seguir o seu Deus, o Deus de Israel, ou vocês vão seguir Baal? E a turma entra em silêncio. A alma do profeta não aguentou isso. Não aguentou e começou a vazar, entrar água no barco. Verso 23: Dê-se-nos, pois, deem-se-nos, não é isso? Português.
2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo. Por quê? Porque as marcas dos Baalins eram água e fogo. Eles eram deuses falsos da água e do fogo. E aí então vocês agora vão mandar fogo. Se vocês são deuses, vocês vão mandar fogo sobre o altar e vai queimar a oferta. Olha o que aconteceu aqui. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Pronto, eles entraram. Aqui é um protocolo profético. Presta atenção. Quando Deus quer te pegar, Ele faz você legalmente se colocar na posição para julgamento. E aqui ele chama um juiz, que é o profeta dele, ele se apresenta e ele diz: agora nós vamos resolver o que vai acontecer com essa nação. Quem quer Deus vai para um lado, quem quer Baal vai para outro. E agora nós vamos tratar essa nação. Quem quer Baal vai ver a consequência da escolha de Baal, e quem quer Deus vai ver a consequência da escolha de Deus. Gente, lugarzinho apertado, estreito, só passa de lado. E aí o 25 diz: disse então Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Gente, desde a manhã até o meio-dia, 4 horas de turno. Baal envia fogo, Baal envia fogo, Baal envia fogo, responde-nos. Aí a turma dá uma paradinha e ficava ouvindo. Nada, nem quem respondesse. Não havia voz quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu, 27, que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e vai acordar. O Elias já, porque 3 horas esperando. Vocês não vão resolver esse negócio, gente. Vocês não vão resolver essa situação. Resolve aí. Grita mais alto, porque o Deus pode ter viajado, o Deus pode estar dormindo, ele vai acordar. Dá um jeito aí nesse Deus de vocês. Nada. Versículo 28. Clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, derramavam sangue deles mesmos sobre si, para tentar invocar, porque sangue é moeda no reino do Espírito. Sangue é uma moeda alta. Sangue era uma moeda usada no paganismo, até hoje é usada. Muitos que querem o poder das prefeituras agora vão ao diabo e lá sacrificam crianças, sacrificam seres humanos para tentar comprar poder. E aqui nesse momento está acontecendo exatamente isso. Lá eles estão fazendo sangue para tentar entregar sangue a Satanás, para que eles possam continuar no poder. Porque Baal é que estava garantindo a permanência daquele governo. Todo governo tem uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual ali do Acabe não era o Deus vivo verdadeiro, era Baal. Baal e Aserá eram deuses antigos. E eles estavam sendo invocados com sangue, mas nada resolvia.
verso 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. 3 horas da tarde, gente. 3 horas da tarde, ou seja, vamos 4 horas mais 3, 7 horas de invocação e nada. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Bora, pessoal, para aí, o turno de vocês, o turno de Baal parou. E Elias disse a todo o povo de Israel: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Os falsos deuses não vão resolver sua vida, igreja. Os falsos deuses não vão resolver o problema dessa nação. A solução dessa nação não vem da política. A solução dessa nação depende de uma igreja que se posiciona no altar vivo do Deus vivo e verdadeiro. O altar vivo e verdadeiro, do Deus vivo e verdadeiro, é que intervém. Ele sim pode trazer prosperidade a esse povo. Ele sim pode libertar as famílias. Ele sim pode sustentar casamentos. Ele sim pode trazer ressurreição na vida dos filhos. Ele sim pode derramar sua glória sobre o seu povo e transformar e levantar o nome de uma nação, o nome de uma família, o nome de uma pessoa. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Elias começou então o turno dele. Verso 31. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, príncipe de Deus. Você não será escravo. Primeira coisa que ele restaura é a identidade de príncipe de Deus. Israel não é para viver como escravo. O povo de Deus não pode viver debaixo de uma mentalidade de escravidão. Amém, igreja? Então toda vez que eu disser alguma coisa que é bíblico, que está na palavra, você pode dizer amém. Muito bom. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das medidas de semente, de 2 sementes. 33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Verso 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí ele manda fazer 4 vezes, né? 4 vezes. Fez a primeira vez, fez a segunda vez, verso 34, fez a terceira vez, verso 34, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego encheu de água. Então, ali não tinha condições naturais de pegar fogo, porque estava tudo molhado, a lenha estava molhada, o sacrifício estava molhado, estava tudo molhado. Não tinha naturalmente como pegar fogo. Mas ele estava dando 4 medidas para quebrar a mentalidade dura do povo, porque o povo estava afastado de Deus, o povo estava em incredulidade, o povo não cria mais nos milagres de Deus, o povo não cria que só o Senhor era Deus, o povo estava dividido, achando que Baal fazia alguma coisa, achando que os falsos deuses podem fazer alguma coisa. E aqui a restauração do altar é a restauração, como vamos ouvir eles dizerem daqui a pouco. Verso 37. Respondeu: Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és Senhor e Deus, e que Tu fizestes voltar o seu coração. Tu fizestes voltar o seu coração para Te amar. Responde, Senhor. Foi só uma oração, não foi 3 horas, não foi 4 horas, e caiu fogo do céu. Aplauda o Senhor. Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, até as pedras e o pó das pedras. As 12 pedras sumiram, o pó das 12 pedras
também sumiram, porque o fogo comeu o pó das 12 pedras. Para não ficar dúvida, de que o Senhor era Deus. Deus estava trazendo argumento para o coração. Sabe, um altar restaurado é um povo que volta a confiar de coração no Senhor. Entendeu? É importante demais isso. E aí, 39, olha o que diz: e vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Tremendo, tremendo. Nós não podemos entregar a divindade ao dinheiro, ao amor do dinheiro. Nós não podemos entregar a divindade do nosso próprio ego. Nós não podemos entregar ao poder temporal. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil agora? Tudo é por dinheiro e poder. Tudo o que está acontecendo agora é por dinheiro e poder. São dois falsos deuses enganando muitos. E eu quero dizer, não entre nessa conversa. Restaure o seu altar e declare que a sua família, a sua vida, a sua família, a igreja do Brasil, e o Brasil vai declarar: só o Senhor é Deus. Amém? Gente, os políticos não sabem resolver os problemas do Brasil. Eu posso dizer a você, já estive com alguns deles e acompanho alguns, e posso dizer a vocês, eles não sabem como resolver. O que eles estão pedindo, e às vezes manda sair, eu já tive em salas de prefeitos, deputados, senadores, e quando a gente diz: olha, eu não vim pedir nada para você. Essa é a primeira fala: eu não vim pedir nada para você. Eu não preciso de você para nenhum favor. Eu vim aqui para orar por você. E aí ele manda sair os assessores, fecha a porta e começa a abrir o coração, rasga o coração. Ora pela minha mulher, ora pelos meus filhos, ora pela secretaria tal, ora por aqui, está cheio de problema, eu não sei resolver. Eu preciso de Deus, me ajuda, eu preciso de Deus. Os políticos não sabem como resolver. Só o Senhor é Deus. Você fica, às vezes, eu e você, cidadão, jogado: não, agora vamos confiar em fulano, não, agora vamos confiar em fulano. Não é no homem, é o Senhor. É o Senhor. O homem vai falhar, ele vai decepcionar você sempre, porque só o Senhor é Deus. Eu sei que talvez você esteja chocado, mas o meu desejo é que a sua confiança saia do homem. Agora, existem irmãos que eles têm vocação para essa área. Eu acompanho alguns vocacionados, e eu digo a eles: vocacionado, se você depender de Deus, você vai conseguir cumprir, como Daniel, a sua missão. Se você depender de Deus, você vai conseguir cumprir a sua missão. Porque o Oséias, né? Eu quero batizar o Obadias. O Obadias estava lá, gente, no ninho da serpente, trabalhando, e guardou 100 profetas. Os vocacionados podem estar no ninho de serpente e não ser destruído pelo ninho de serpente, mas ele tem que entender que a solução é o Senhor. Ele está lá e vai se sustentar lá, porque o Senhor sustenta a gente. Então, a maioria da igreja às vezes corre para os braços do homem. Agora mesmo, alguns pastores estão se vendendo e vendendo o rebanho, porteira fechada. Quero denunciar.
Isso é abominável diante do Senhor. Todo pastor que está vendendo o rebanho para este grupo ou aquele grupo, trazendo os políticos na plataforma, eu quero recomendar. Aqui é um conselho. Você quer fazer uma reunião sobre política? Anuncie isso, trate só disso, mas não é um culto da igreja. Porque nos cultos, só os aliançados com o Senhor podem adorar. Somente. Então é importante demais a gente se posicionar na confiança de que só o Senhor é Deus. Se o altar está restaurado, é só Deus que resolve as coisas. E os seus posicionados corretamente. Aleluia. Aí o profeta continuou rateando. Lembra que ele rateou lá? Que ele disse que só tinha ele? No meio dos acertos tinha um negócio que fragmentou. Estava errado, não era aquilo. E outra coisa que ele disse aqui. Gente, Elias então disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Aqui não está dizendo que essa era uma palavra de Deus. Aqui está dizendo que foi uma palavra de Elias. Elias mandou matar os caras. O coração de Elias estava meio ruim. O coração de Elias não estava bem. Não tem uma ordem do Senhor para matar os caras. Mas ele foi lá e lançou mão deles. Elias e os fez descer o ribeiro de Querite, e ali os matou. Imagina aquela correria. Quando os falsos profetas viram que realmente não tinha proteção, não tinha. E agora o povo de Israel se juntou e foi matar os caras. 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, pôs seu rosto entre seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: vai lá 7 vezes. Sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entrando os céus, entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A unção do Senhor estava com Elias, ele estava na restauração, mas aqui ele correu para gerar a chuva. Restaurar o altar é a parte importante. Restaurar a fé no Deus vivo e verdadeiro. Mas depois de restaurar a fé no Deus vivo e verdadeiro, tem que ajoelhar e, aqui no ventre espiritual, gerar a nuvem que vai derramar. Deus está restaurando, mas você tem que fazer a sua parte, que é gerar. Orar, clamar, até que a nuvem que foi prometida apareça visível. O que foi restaurado no invisível, seja restaurado no visível. O gerar da oração. A oração 6 da manhã, a oração do meio-dia, a oração das 18 horas, 3 vezes ao dia. Essa medida é importante demais. Por quê? Porque toda promessa tem seu tempo. Diga comigo. E toda promessa envolve o gerar. Ela precisa ser gerada pela oração. E as promessas só acontecem em um altar restaurado. Diga comigo. As promessas de Deus só se derramam num altar restaurado.